Meu nome é Silvana, sou aluna do curso de Pedagogia da UEMA, Paulo Timon. Alexandra Mouzinho, Creusimara dos Santos, Francisca Cananda, Jaceida Rodrigues, Cledis Macedo, estamos encarregadas de apresentar um pouco a respeito do que vem a ser pesquisa-ação. Para entender o que é pesquisa-ação, é necessário a gente entender o que vem a ser pesquisa. A pesquisa, ela é entendida tanto como procedimento de fabricação do conhecimento, quanto como procedimento de aprendizagem, princípio científico e educativo, sendo parte integrante de todo o processo reconstrutivo de conhecimento. Assim, a pesquisa é um ato investigativo. Ela está presente em todos os contextos. É a gente se fazer presente em alguma situação, em algum problema que a gente pode estar procurando solução. E aí ela é muito utilizada no âmbito educacional, como meio de favorecer o aprendizado, o conhecimento, tanto dos docentes como dos discentes. E a pesquisação, ela foi elaborada nas décadas de 1970 e 1980, em um contexto de oposição dos movimentos sociais à ditadura militar. Então, a pesquisação, ela veio com uma visão emancipatória, libertadora, tendo em vista o contexto de elaboração, que era um contexto onde a pesquisa era mais ligada ao tradicionalismo, ao conservadorismo, e aí ela veio com essa inovação de contribuir com a consciência dos pesquisadores e de quem, e algum grupo que deseja realizar alguma pesquisa. Boa noite. Quanto aos conceitos, a pesquisação é uma forma de investigação baseada em uma autorrealização coletiva. Então, ela é empreendida pelos participantes de um grupo social de forma a melhorar essa racionalidade e a justiça de suas práticas sociais e educacionais, como também o seu entendimento dessas práticas e de situações onde essas práticas acontecem. Então, a abordagem de pesquisação, ela pode ser conceituada como uma pesquisação somente quando ela for coletivizada. Ela não pode ser dada em texto. O autor David Trippi, uma introdução lógica, diz que, em vez de aceitar uma definição mais aberta dessa pesquisação, tal como identificação de estratégias são orientadas e a seguir sistematicamente submetidas à observação, mudança, a pesquisação passou a ter uma definição mais estrita, né? Ou seja, essa pesquisação é uma forma de investigação que se utiliza de técnicas de pesquisa sagrada para informar a ação que se decide tomar para melhorar uma prática. Então, por esse motivo, as técnicas de pesquisa devem atender aos critérios comuns a outros tipos de pesquisas acadêmicas. A pesquisação é uma metodologia muito utilizada em projetos de educacional. Volta só um pouco o slide, por favor. Com a orientação, nesse caso, com essa orientação metodológica de pesquisação, os pesquisadores em educação estariam em condições de informações e conhecimentos de uso mais efetivo, inclusive no próprio nível pedagógico, né? O que promoveria condições para que essas ações de informações de situações dentro da própria escola, onde há atuação de professores.
Em outro caso, a pesquisação dentro do contexto educacional ela é muito importante porque serve como uma estratégia para o desenvolvimento de professores, professoras, pesquisadores e pesquisadores, de forma que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar o seu ensino e, consequentemente, o aprendizado dos seus alunos. Ela tem um aspecto inovador, ou seja, esse aspecto inovador da pesquisação se deve principalmente a 3 pontos, que é o caráter participativo, impulso democrático e contribuição à mudança social. No que se refere a esse caráter participativo, hoje essa pesquisação beneficia os seus participantes por meio de processos de autoconhecimento e, quando foca a educação, informa e ajuda nas transformações. Então, ela vai ajudar, vai permitir que se supere lacunas existentes, né, entre a pesquisa educativa e a prática docente. Ou seja, vai superar essa lacuna entre teoria e prática. E os resultados vão ampliar a capacidade de compreensão desses professores e de suas práticas. Isso vai favorecer amplamente as mudanças sociais, o que se refere ao terceiro aspecto. A pesquisação não deve ser confundida com um processo solitário de autoavaliação. Pode passar o slide, por favor? Mas sim como uma prática reflexiva de ênfase social que se investiga e do processo de se investigar sobre ela. A pesquisação é um processo que se modifica continuamente em espirais de reflexão e ação, onde cada espiral inclui aclarar e diagnosticar uma situação prática ou um problema prático que se quer melhorar ou resolver, formular estratégias de ação, desenvolver essas estratégias e avaliar sua eficiência, ampliar a compreensão da nova situação e proceder aos mesmos passos para uma nova situação prática. Então, essa pesquisação, ela possibilita essa transformação da realidade que se quer atuar. E, mais precisamente, quando professoras atuam em escolas, possibilita essa transformação no contexto educacional. Nesse sentido que as características, né, da pesquisação, né, elas são organizadas de forma detalhada, com 10 características fundamentadas para a realização deste tipo de pesquisa, né? E a primeira é a pesquisação deve ser contínua e não repetitiva e ocasional. O que isso quer dizer, né? Que nesse sentido não se pode repetidamente realizar pesquisação sobre a prática de alguém com delimitação temporal. A segunda, a prática tende a ser uma questão de agir e eficaz e imediatamente, né? Nesse sentido, busca fazer julgamentos baseados na melhor evidência que se possa produzir. A terceira característica da pesquisação é a participação. A participação, ela quer dizer que a prática rotineira tende a ser a única responsável da prática, ainda que atualmente a maioria das pesquisas sejam realizadas em equipe. A pesquisação é participativa na medida em que inclui todos os que estão envolvidos nela. A quarta característica é não há manipulação da situação. A pesquisação, tanto na pesquisa científica, são experimentados, portanto, quando se faz as coisas acontecerem, né, de forma a ver o que realmente acontece. A quinta característica, que é a pesquisação, sempre começa a partir de algum tipo de problema.
A prática rotineira, normalmente, não considera muito o exame dos seus procedimentos, valores e eficácia, mas como processo de aprimoramento, a pesquisação sempre começa a partir de algum tipo de problema, e muitas das vezes se aplica ao termo problematizar. A sexta característica é sempre deliberativa. Nesse sentido, a prática rotineira ocorre geralmente só a vivenciada pelos participantes. A sétima característica, a pesquisação fica entre o não agir e a rigorosa revisão. O que quer dizer? Fica em algum ponto entre o não registro da maior parte do que acontece na prática rotineira e o rigorosa revisão. Na oitava característica da pesquisação, vem dizendo, não se deve ter preocupações com a prática. O critério principal para a prática rotineira é que ela funcione bem. Nesse sentido, as preocupações sobre como e por que ela funciona só surgem quando há problemas ou quando se pode fazer melhorias. A pesquisação não é generalizada. Os processos e o resultado da prática rotineira se delimita aos envolvidos, enquanto a pesquisa científica visa a uma generalização mais ampla e possível. A última característica diz respeito, deve dar uma contribuição ponderável ao conhecimento da prática. Nesse sentido, não se pode repetidamente realizar pesquisação sobre a prática de alguém com delimitação temporal. Entretanto, deve ser regularmente trabalhada para melhorar um aspecto da prática, de modo que deve ser mais frequente do que ocasional. Olá, eu sou Jocieida e irei falar um pouco sobre o ciclo da pesquisação. Chamamos esse ciclo de investigação-ação e é um ciclo básico representado por 4 fases. A primeira fase é o planejar, que é o ponto de partida para definirmos as metas a serem alcançadas. Depois, a fase seguinte, que é agir. Nessa fase, iremos executar as ações exatamente como foram previstas na etapa de planejamento. Em seguida, temos a fase monitorar e descrever os efeitos da ação, se a meta foi alcançada dentro do que foi definido. E, por último, temos a fase avaliar, ou seja, ver os resultados da ação planejada antes de irmos adiante, pois assim o processo alcançado em cada fase nos dará subsídios para continuar. Dessa forma, podemos dizer que existem muitos modos diferentes de utilizar o ciclo e executar cada uma de suas 4 etapas. O importante é que o tipo de investigação-ação utilizado seja adequado aos objetivos, práticas, participação e situação. Muito obrigada. Olá, vou falar sobre os exemplos de pesquisação. É pesquisação sempre que é necessário resolver um problema, e para isso vamos deixar aqui alguns exemplos. A pesquisação é um tipo de pesquisa social, base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e na qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. A pesquisação é um método e pesquisa aplicada orientada para a elaboração de diagnóstico, identificação de problemas e busca de solução.
tanto no âmbito escolar, como no âmbito da área da saúde, como em empresas, como no âmbito da sociedade também. Então, podemos exemplificar esse problema, identificar quantos metros uma abelha voa longe de uma rainha. Esse é um problema, onde todos os envolvidos do local, tanto os proprietários do local quanto o pesquisador, eles vão em loco descobrir isso juntos, anotar, observar e registrar fatos. Também podemos citar como exemplo solucionar problemas de gestão causados por erros humanos. É um problema dentro de uma empresa. Melhorar situações práticas em ambientes escolar onde há trabalho humano envolvido. Isso aí também é um problema dentro de uma escola, onde todos esses 3 exemplos que eu citei têm um único objetivo, que é resolver problemas e produzir resultados, onde é o principal objetivo da pesquisa-ação, que é resolver problemas e produzir resultados. A pesquisação é uma metodologia muito utilizada em projetos educacionais, entendendo por identificação de um problema o ato do pesquisador tomar consciência de que algo que o intriga pode ser aperfeiçoado ou alterado. Conforme String, em 1996, a pesquisação ela compreende uma rotina composta por 3 ações principais: observar para reunir informações e construir um cenário, pensar para explorar, analisar e interpretar os fatos e agir implementando e avaliando as ações. É o reconhecimento da necessidade pela busca da inovação que impulsiona. Eu também posso citar como exemplo uma situação que ocorreu em uma determinada escola, onde eles poderiam criar situação problemática em uma sala de aula. Por exemplo, um plágio cometido por alunos em suas atividades de pesquisa escola. Isso é um problema. Então, identificando esse problema, um questionamento possível pode ser o seguinte: que ações ou mecanismos podem ser adotados com a finalidade de minimizar ou erradicar essa prática? Após a identificação dessa situação problemática, que pode ser objetivo de uma pesquisa, a mesma deve ser submetida a uma análise breve para verificação de seu grau de relevância prática ou viabilidade. O passo, depois da identificação do problema, o segundo passo é o planejamento dessa ação. Este é o momento de direcionar os passos, onde o professor, em conjunto com os demais sujeitos envolvidos na situação, atua como atores em roteiros de trabalho, cujo objetivo, nesse caso, seria minimizar ou mesmo erradicalizar o plágio das atividades de pesquisa escola. Depois do planejamento, vem a coleta de dados. Depois dessa coleta de dados, vai analisar esses dados. Novamente, depois dessa análise de dados, eles vão implementar a ação, onde esse momento é exatamente da execução dessa implementação. E, por último, é a fase final, que é a fase de avaliação dos objetivos, dos resultados obtidos da ação. A pesquisação é um instrumento valioso do qual o professor pode lançar mão para melhorarem o processo de ensino-aprendizagem, no mínimo no ambiente que ele está atuando. Em suma, a pesquisação se constitui em uma importante ferramenta metodológica no contexto educacional, pelo fato da mesma sustentar-se em abordagem que pressupõe a integração dialética entre o sujeito e sua existência, entre os fatos e valores, entre o pesquisador e a pesquisa e, principalmente, entre a teoria e a ação. Obrigada. Olá, sou Alexandra. Irei tratar sobre a importância da pesquisação para a formação docente. Bem, diante do processo de globalização, tem provocado mudanças na sociedade e, consequentemente, na educação. Acompanhando esse processo, o perfil dos estudantes, ele vem mudando, o que demanda um novo perfil docente e reflexões acerca da prática educativa.
Então, diante do que nós estamos vivendo nesse processo globalizado, né, nós podemos entender que, na prática, né, o magistério superior, muitas vezes, para nós professores, para os docentes, ele não é suficiente. Então, requer que o professor ou o profissional, ele se aperfeiçoe cada dia mais, né? Então, há uma necessidade de uma formação contínua, né? Toda a sua vida profissional. E, diante dessa preparação educacional, é principalmente uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores, de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar o seu ensino e em decorrência do aprendizado de seus alunos. Essa é uma palavra do autor, né, Trump, 2005, que para ele trata o quanto é importante planejar, né, descrever e avaliar na busca de melhorias do exercício do processo, né? Tanto pelo conceito de práticas, quanto também a própria investigação, a própria pesquisação, né? Confirmando a real importância para as ações metodológicas, né? Dentro dessa pesquisação. Isso trata mais ainda esse aperfeiçoamento para estar utilizando a prática dentro da sala de aula. Pode passar. Bem, as metodologias ativas, elas podem ajudar a educação, pois fazem com que o aluno se interesse, participe, se envolva, pesquise, busque e apresente soluções, discuta, reflita, enfim, ele seja um sujeito ativo no processo educacional. Isso nos mostra que, com as metodologias ativas aplicadas em sala de aula, né, com essa própria investigação realizada pelos docentes, ele torna-se um meio pelo qual o currículo se concretize. Ou seja, aquela sua formação, aquele aperfeiçoamento, está aprimorando seus conhecimentos, para que, de fato, aquele objetivo fundamental da investigação, ela possa estar melhorando na sua prática. E, a partir dela, gerar novos conhecimentos, né, cuja sua produção e utilização são subordinadas a esse objetivo, que no caso é o aprendizado do aluno. Então, diante dessa importância, nós podemos estar expondo um embasamento para a proposta da pesquisação, que é que todos necessitam de uma oportunidade de crescimento profissional, ter mais controle sobre a tomada de decisões na sala de aula, a utilização como forma metodológica que possibilita aos participantes condições de investigar sua própria prática e uma forma crítica e reflexiva, como também compreender as estratégias utilizadas para o desenvolvimento e melhorias educacionais. Então, esses são os embasamentos para qual o profissional ele busca novas formações, novos cursos, novo aperfeiçoamento, né? Tanto para o crescimento pessoal como para o crescimento profissional. Pode passar. Agora vamos tratar sobre as modalidades dessa pesquisação. Ela é dividida em 3 etapas, né? Que é a pesquisação técnica, que ela trata que constitui uma abordagem pontual, no qual o pesquisador toma uma prática existente no outro lugar e a implementa em sua própria esfera da prática para realizar uma melhora. Ou seja, ela é um tipo de investigação que ela contribui para melhorar o campo do conhecimento externo, em detrimento daquele desenvolvimento da prática pedagógica dos professores. A pesquisação técnica, ela pode trazer contribuições metodológicas, né? Pois ela subsidiando, no caso, para o futuro, que organiza e desenvolva seus próprios projetos de investigação, no caso, na ausência de facilitadores externos. Agora, o segundo é a pesquisação prática. O que seria? A pesquisação prática ela é diferente da técnica, pelo fato de que o pesquisador ele escolhe ou projeta as mudanças feitas, né? Ela tem mais a ação. No caso, a finalidade dessa pesquisa
Ela desenvolve o raciocínio dos professores, a prática, e por isso o facilitador, ele procura não intervir no processo, ele não questiona. E a terceira é a pesquisação política, pois ela refere-se na mudança da cultura institucional e ou as suas limitações. Pois quando se começa a tentar mudar ou analisar as limitações dessa cultura sobre a ação, ela é preciso engajar-se na política. Por isso significa trabalhar com a outra, trabalhar com ou contra outros para mudar o sistema. Pois só pode fazer isso pelo exercício do assim, tal ação, ela se torna-se política, né? Essas modalidades, a gente pode dar exemplo, por exemplo, do que nós estamos vivendo hoje, né? Um momento no cenário pandêmico, né? Onde professor é algo novo, onde muitos professores, diante das aulas remotas, eles vão buscando técnicas novas, né? Para estar atuando diante das técnicas, diante das experiências, está trazendo para uma prática, né? Umas metodologias, né? Que nunca vivenciaram. E a pesquisação política, nós podemos dizer que seriam as diretrizes, né? As diretrizes que vai estar norteando, por exemplo, o ensino remoto, né? Que é algo novo, que tem todas as leis que amparam, né? Nesse momento pandêmico, que é exatamente para estar norteando esse novo sistema com as aulas remoto ou aulas de forma híbrida. Aqui eu encerro a nossa participação do grupo, apresentando esse seminário, né, sobre pesquisação. Obrigada. Olá, pessoal. Vocês já ouviram falar sobre pesquisação? Se nunca ouviu, agora é a hora. A pesquisação é aquela que, além de compreender, visa intervir na situação, com vistas a modificá-la. O conhecimento visado articula-se a uma finalidade intencional de alteração da situação pesquisada. E quais seriam as características da pesquisação? Tem como característica a vida real, estudar, por exemplo, numa instituição seus problemas e tentar adicionar possíveis soluções. É uma intervenção muito pequena no mundo real. Uma de suas características é a participação dos envolvidos, o pesquisador não toma decisões sozinho. As pessoas contribuem, juntos identificam um problema, definem estratégias para solucionar tais problemas, parceria colaborativa. É situacional, está preocupada com o diagnóstico do problema e colaborativa, equipes trabalham junto no projeto. É participativa, todos os integrantes da pesquisa contribuem, e autoavaliativa, as modificações são continuamente avaliadas. Agora que já entendemos o que é a pesquisação, você conhece o estágio diagnóstico e terapêutico nas ciências sociais? No estágio diagnóstico, os problemas são analisados e as hipóteses são desenvolvidas. No estágio terapêutico, as hipóteses são testadas por uma mudança conscientemente direcionada em uma situação social. Ela pode ter objetivos sociais e educacionais. Na educação, essa pesquisa precisa ir além da prática, precisa voltar-se também para as teorias da educação e o ensino. Essa pesquisa possui dois principais objetivos. Primeiro, produzir resultados para aquele ambiente de estudo. E em segundo, construir conhecimentos relevantes para aquele contexto. Tenho certeza que hoje de manhã, quando acordou, ficou pensando em qual seria a diferença entre a pesquisação e aplicada. Então vamos tirar essa dúvida. Na pesquisação, o enfoque é um problema específico em um cenário específico. Ao contrário da pesquisa aplicada, que diz respeito ao estabelecimento de relações e ao teste de teorias, sendo muito rigorosa. A pesquisação na escola e na sala de aula é um meio de sanar os problemas diagnosticados em situações específicas. De treinamento em serviço,
proporcionando ao professor novas habilidades e métodos para aprimorar sua capacidade analítica. De introduzir abordagens adicionais e inovadoras no processo ensino-aprendizagem. Ufa, muita coisa, né? Que tal irmos para os exemplos? Com a pesquisação podemos descobrir quantos metros uma abelha operária voa longe da abelha rainha. Ou até mesmo identificar o padrão de crescimento de tomates a partir de compostos orgânicos. E quem sabe, melhorar situações práticas em ambientes industriais onde há trabalho humano envolvido. No nosso querido EduCimate, um aluno de matemática utilizou a pesquisação em seu trabalho. Seu trabalho foi com formação de professores de matemática, e essa metodologia favoreceu a participação em um processo coletivo. Na pesquisa, os sujeitos puderam contribuir com suas ideias sobre o estudo, e colaboraram na escrita coletiva. Então, o que você achou da pesquisação? Gostou? Gostaria de usar? Obrigada pela audiência, e até a próxima!